No vídeo passado, eu contei para vocês um pouco da história de como a Bíblia passou de uma grande biblioteca para aquele voluminho único que a gente tem hoje e como estão organizados os livros dentro dela no Antigo Testamento. Hoje, a gente vai continuar falando sobre o que tem dentro da Bíblia, mais especificamente sobre o que tem dentro do Novo Testamento, e a gente também vai dar uma pincelada nos gêneros literários que tem dentro da Sagrada Escritura. Sabia que a Bíblia tem contos, novelas, crônicas, cartas, fábulas e muitos outros gêneros dentro dela? Pois é, continua assistindo que você vai descobrir isso e muito mais coisas. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Luísa e sejam bem-vindos ao meu canal que tem hoje mais de 500 inscritos! Yay! Algumas semanas atrás eu escrevi um e-mail para o meu podcast favorito, que é o podcast Santa Zoeira, e eles me responderam ao vivo e uma galera que estava assistindo, ouvindo o podcast, veio aqui no meu canal se inscrever. Então eu agradeço demais vocês que vieram aqui, sejam muito bem-vindos a este canal que lança vídeos uma vez na vida, outra na morte. E se você veio aqui pelo Santa Zoeira, comenta aqui embaixo com a hashtag Vim pela Santa Zoeira. E já fazendo um troco likes aqui, o episódio em que o Santa Zoeira respondeu o meu e-mail foi justamente com o mesmo assunto desse vídeo, do vídeo passado, onde eles falam da Bíblia de cabo a rabo, sobre exatamente tudo que tem na Bíblia. Então, se vocês quiserem ir lá assistir, assistam, porque tá muito bom, tá um conteúdo de qualidade e tem muitas outras coisas que eu não vou falar aqui que eles falam lá. Então, vai lá e já assiste o podcast deles. Agora, sem rodeios, vamos começar exatamente da onde a gente parou, que foi o Novo Testamento. Se você tá lendo a Bíblia pela primeira vez, se você nunca encostou na Bíblia direito, eu recomendo muito que você comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, porque é um pouco mais simples de se compreender do que o Antigo. Aqui no Novo Testamento, a gente tem um conjunto de 27 livros que foram escritos da época depois que Jesus ascendeu para os céus, ou seja, ele ressuscitou, ele esteve um pouco com os discípulos, depois ele voltou para o céu, e aí depois disso começaram a ser escritos os livros do Novo Testamento. E foi escrito desse período, mais ou menos dos anos 50 depois de Cristo até o ano 90, 100 depois de Cristo, que foi quando aconteceu a revelação do Apocalipse para São João. E foi com a morte de São João que a revelação acabou, e aí conta-se os livros apenas até a morte dele. Falando nessa revelação toda, o Novo Testamento começa com a coluna vertebral da Bíblia, com o cerne de toda a Sagrada Escritura, aquilo que divide o que era Antigo Testamento de Novo Testamento, que é Jesus Cristo. O Novo Testamento começa justamente com o Evangelho, o anúncio da boa nova de Deus. É precisamente no Evangelho que a gente vai ver a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento ser cumprida na pessoa de Jesus. Aquela promessa que a gente vê principalmente nos livros da Torá, principalmente no Deuteronômio, de que Deus quer habitar com o seu povo, estar no meio do seu povo, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É a promessa de Deus. E isso acontece plenamente na pessoa de Jesus, porque ele é o Verbo, ele é aquele Deus Altíssimo que estava lá longe e ele se encarnou, se fez carne, viveu no nosso meio, comeu conosco, habitou conosco e ainda por cima de brinde, o grande brinde que Jesus podia dar pra gente. Perdão dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para mostrar que a morte não tem a última palavra sobre ele. Narrado por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho é a parte da Sagrada Escritura que você deveria colocar aqui e saber de cor. Toda a Sagrada Escritura gira em torno de Jesus Cristo, gira em torno da sua revelação, da sua encarnação, na sua glorificação e na sua ressurreição. E cada evangelista vai narrar todos esses acontecimentos ao seu próprio modo. O Evangelho ele conta a história de Jesus não de uma forma biográfica, contando o que exatamente aconteceu numa ordem mais cronológicazinha e o que de facto
aconteceu? Ao contrário do que muitos pensam, o evangelho, na verdade, é uma experiência que o evangelista teve de Cristo. É basicamente como ele recebeu a boa notícia de que ele foi salvo e como ele quer transmitir para as outras pessoas essa notícia. Se a gente for olhar para os evangelistas, por exemplo, Marcos já é um pouco mais curto e grosso, porque ele foi discípulo de São Pedro e foi assim que ele conheceu Jesus, já que ele não era apóstolo. Assim como São Lucas também não era apóstolo, só que diferente de Marcos, Lucas, em vez de receber algo curto e grosso, parece que fez uma profunda investigação jornalística e saiu perguntando para todo mundo que conhecia Jesus, a fim de colocar a história no ponto mais legal de se conhecer Jesus, do ponto de vista de alguém que não era judeu. O Mateus já teve uma experiência totalmente diferente com Jesus. Ele enxergava Jesus como seu soberano, como o seu rei, o descendente verdadeiro de Davi, que iria reinar sobre Israel, não só pelo país Israel, mas pelo povo de Deus como um todo, sobre a igreja, sobre todas as nações. E João, que eu acho que vocês já devem saber que é o meu favorito, é como uma águia que sobrevoa todas essas outras narrativas e conta como foi a sua experiência com Jesus Cristo sendo o amor da sua vida. Ele se sentiu amado profundamente e ele faz questão de colocar isso nos seus evangelhos e também nas suas cartas e também no Apocalipse. Ler o evangelho é com certeza a melhor experiência de Cristo que você vai poder ter na sua vida, porque é Ele mesmo falando com você. Beleza, agora que a gente sabe exatamente qual é a boa notícia que Deus tinha para nós, que era Ele mesmo se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, viver conosco, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e voltar para o céu, o que acontece depois disso? É o que a gente vai ver no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas. O livro dos Atos dos Apóstolos, inicialmente, era para ser, unha e carne, juntinho com o Evangelho de Lucas, só que aí decidiram separar para poder deixar a história de Jesus e depois a história da igreja primitiva. Os Atos vão contar como que os apóstolos viveram logo depois da ascensão de Jesus. Inclusive, esta passagem da ascensão também está inclusa no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. E a partir daí, os apóstolos ficavam esperando a vinda do Espírito Santo, que a gente vai ver lá em Atos 2. E o Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja que já tinha nascido na cruz começa a trabalhar ativamente para cultivar e continuar a perpetuar o reino de Deus aqui na Terra. A missão da igreja é continuar a missão de Jesus e é basicamente isso que a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos. É nos Atos dos Apóstolos que a gente vai ver as primeiras pregações dentro da igreja, pregações de São Pedro, pregações de Paulo, a conversão de São Paulo. A gente vai ver o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, para decidir sobre a circuncisão e outras coisinhas mais. Então, é toda essa dinâmica do Espírito Santo agindo na igreja para que ela perpetue a missão de Cristo, tá ali. E tá ali de uma forma muito maravilhosa de se ler, muito gostosa de se acompanhar. O jeito que São Lucas escreve é muito bom. E como eu disse antes, esse livro vai contar a trajetória da igreja desde o Pentecostes ali até chegar num lugar muito importante que é Roma, porque em Jerusalém a igreja não podia ficar. Literalmente, os judeus não deixaram os cristãos ficarem ali na igreja. Então, já que vocês não conseguem evangelizar o povo original de Deus, que são os judeus, vamos evangelizar os gentios. Eu acho que eles estão muito dispostos a ouvir a palavra de Deus, que foi o que aconteceu, É por isso que a sede da igreja até hoje é em Roma. Depois do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, que são livros um pouco mais narrativos, eles contam uma historinha, a gente tem uma série de cartas, que são divididas em duas categorias. A primeira dessas categorias são as cartas paulinas, que foram escritas por São Paulo. Essas cartas são endereçadas a algumas pessoas e algumas comunidades, como é o caso de Tessalônica, é o caso de Roma, é o caso de Corinto, de Colosso, de Filipos e pessoas, no caso de Timóteo, Tito e Filemão. Nesses escritos, São Paulo dá algumas diretrizes para essas igrejas, para essas pessoas, no como agir, no que fazer, no que ensinar, inclusive. E nelas tem um conjunto de interpretação da Sagrada Escritura que provavelmente é a coisa mais rica do Novo Testamento, fora o Evangelho.
Ali São Paulo dá interpretações teológicas para a Sagrada Escritura que são belíssimas e que a gente pode se deleitar mesmo quando a gente for ler Romanos, Coríntios, Colossenses, e são cartas magníficas. Essas cartas também contêm algumas exortações, algumas orientações morais e alguns puxões de orelha para os seus destinatários, porque não existe nada mais interessante de se ler do que São Paulo dando esporro nos coríntios por eles fazerem da ceia, tipo, um mega jantar em vez de Eucaristia, tipo, corpo e sangue de Cristo. Cara, é muito bom ler isso. E esses mesmos assuntos são tratados também na nossa outra categoria de cartas, que são as cartas católicas. Elas recebem esse nome porque, ao contrário das cartas paulinas, que têm destinatários, tudo certinho, elas são endereçadas a alguém, a maioria dessas cartas não tem um destinatário específico e elas têm uma abrangência mais universal, que é o que católico significa. Boa parte delas foram escritas também por apóstolos, como é o caso das cartas de Pedro, Tiago, João, Judas, e a única exceção delas é a carta aos Hebreus, que ninguém sabe até hoje quem escreveu e a gente também não tá ligando muito para isso. O conteúdo da carta é o que importa, e ela fala coisas belíssimas sobre o sacerdócio de Jesus. E agora, no fim da Sagrada Escritura, a gente chega naquele livro que é todo diferentão, que é um rolê todo à parte, que todo mundo acha que é sobre o fim do mundo, que é o livro do Apocalipse, ou, se você gosta também de outras traduções, ele pode ser chamado de livro da Revelação. Diferentemente dos outros livros do Novo Testamento, esse livro não conta nenhuma história narrativa, também não é uma carta endereçada a alguma pessoa, apesar de ter nos primeiros capítulos esse rolê de cartas endereçadas às igrejas e tal, mas ele é um compilado de revelações que São João recebeu em sonhos enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. O conteúdo dessas revelações é um tanto quanto onírico até. Parece que São João está descrevendo realmente sonhos bem malucões que ele teve, que incluem dragões, trombetas, selos e não sei o que, e muitas outras coisas. Por causa disso, ele é recheado de metáforas, de símbolos e também de muitas e muitas alegorias. E todas essas revelações, e eu quero que você preste muita atenção em mim nesse momento, não são uma profecia de como será o fim do mundo. A finalidade do livro do Apocalipse não é essa. O que está contido aqui são revelações sobre o passado, o presente e o futuro da igreja de uma forma totalmente não linear. É por isso que o Apocalipse é uma das fontes para a gente compreender como aconteceu a queda dos anjos, também é uma das fontes para a gente compreender como serão as últimas coisas da escatologia, são fontes para a gente poder compreender o contexto da época da perseguição dos cristãos ali com o imperador Nero, que é a besta do 666, e dado tudo isso, ele não pode ser interpretado como uma mera profecia do fim do mundo. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que para a gente compreender o mínimo que seja do Apocalipse, a gente precisa compreender muito dos outros 72 livros que vieram antes dele. Então, se você não tiver uma base bíblica um tanto quanto robusta, você não vai conseguir compreender quais são os símbolos presentes ali no Apocalipse quando São João está narrando sobre cavaleiros, selos, trombetas, arca da aliança, trovões e essas coisas. E também, se você não tiver uma base muito boa do Evangelho, o Apocalipse para você vai ser um livro de medo, não de esperança, como ele é. Na realidade, o Apocalipse transmite uma mensagem de esperança e de perseverança em Cristo, porque ele conta exatamente qual é o caminho que a gente vai percorrer até chegar no céu. E quando a gente chegar no céu, não tem nada mais que separe a gente de Deus. Agora que a gente já passou por todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento aqui nesse vídeo, do Antigo Testamento no vídeo passado, que você pode clicar aqui no izinho para assistir, eu queria fazer um adentro. Todos os livros da Bíblia são distintos entre si. Isso significa o quê? Que você não pode ler a Bíblia como se ela fosse um livro só, monolítico. Ela tem suas particularidades, cada livro tem a sua característica principal, eles têm a sua mensagem, eles têm o seu público-alvo, o seu autor, e também o seu estilo literário. Inclusive, tem livros na Bíblia que tem mais de um estilo literário dentro deles. Na Bíblia, você vai encontrar poesias, principalmente no livro dos Salmos, de Jó, da Sabedoria, do Cânticos dos Cânticos. Você vai encontrar poesias no Pentateuco, nos Cânticos de Moisés. Você vai encontrar poesias no Evangelho de Lucas, quando Nossa Senhora canta o Magnífica, ou quando São Zacarias canta o Benedictus. Tem poesias, cânticos espalhados por toda a Bíblia.
assim como também tem muitos contos e crônicas espalhados também pela Bíblia. Nas crônicas acho que é um pouquinho mais óbvio, né? A gente vê as crônicas no livro das crônicas, né? Que são crônicas reais do que realmente está acontecendo no reino de Israel. A gente vê um pouco desse estilo mais de crônica também nos livros de 1ª e 2ª Samuel, que contam a história do rei Davi e do rei Saul. Agora, os contos a gente consegue ver principalmente ali nas histórias da Esther, do Tobias, da Judite, da Ruth, contos que são bonitinhos de se ler, que dá pra ler como se fosse uma narrativa normal, um livro normal, e eles meio que valem sozinhos. Você precisa de certamente um conteúdo, né, por trás, mas eles podem ser lidos separadamente de uma forma muito tranquila. Inclusive, muitos desses livros parecem tipo novelinhas, que é muito agradável de ler. O livro de Tobias é totalmente uma novelinha. Adoro. Na Bíblia também, como eu acabei de falar aqui, você vai encontrar cartas, você vai encontrar evangelhos, porque sim, evangelho é um estilo literário, não é uma biografia, é um evangelho. Existem livros que são legislativos, ou seja, que eles vão descrever leis, que são tipo a Constituição de Israel, basicamente. Esses livros você vai encontrar lá no Pentateuco, que são os livros da lei, mais especificamente no Levítico, que tem muitas e muitas regras de purificação, de como agir dentro do templo, da tenda da reunião, de onde está a Arca da Aliança, como fazer a Arca da Aliança, como fazer as coisas sagradas e lidar com as coisas sagradas, né? Você vai encontrar leis morais, leis cívicas e também leis religiosas que têm a ver com o templo propriamente dito. No começo é um pouquinho chatinho de ler, confesso, mas com o passar do tempo, principalmente se você é uma pessoa que vive ativamente na igreja, você vai traçando uns paralelos do que acontecia no templo daquela época dos judeus com o que acontece dentro das nossas igrejas hoje. Parte da nossa liturgia veio da liturgia judaica e não é por acaso. E é por isso que a gente mantém essas leituras aí legislativas. A gente também tem livros proféticos, livros apocalípticos, que são gêneros literários totalmente distintos. Então, tipo assim, você não pode ler a Bíblia como se ela fosse um livro só, porque claramente ela não é. Você tem que olhar para cada livro na sua particularidade, na sua individualidade e aproveitar aquela leitura do jeito que ela está sendo proposta para você. É claro que um livrinho do Tobias pode ser uma leitura muito mais agradável do que a leitura do livro do Levítico ou do livro das Crônicas ou até de algum dos profetas. Mas tudo é palavra de Deus. Tudo tá ali por um motivo. E se tá ali por um motivo é porque Deus tá querendo falar com você daquela forma, que nem sempre é uma forma totalmente literal. Olhando para a Sagrada Escritura, a gente tem que compreender que nem sempre o que tá escrito ali aconteceu exatamente daquela mesma maneira, como é o caso principalmente do Gênesis, gente. Vocês realmente acham que uma mulher falou com uma cobra? Eu acho que não. Mas isso tira a credibilidade daquele texto? Também não. E por mais que não tenham acontecido grandes dilúvios, uma mulher não tenha falado com uma cobra e um homem não tenha entrado na barriga de uma baleia, o que importa mais ali não é o que está sendo contado, mas sim a mensagem por trás daquilo que está sendo contado. E nem sempre a gente vai conseguir compreender essas coisas sozinho. É por isso que a gente precisa de pedir ajuda mesmo. Pedir ajuda dos padres, dos exegetas, dos teólogos, do próprio catecismo, para a gente conseguir compreender todas essas analogias, essas alegorias que são feitas dentro da Sagrada Escritura. Esses livros que foram escritos há mais de 2000 anos atrás podem parecer ser muito difíceis e inacessíveis num primeiro momento, mas saiba que Deus sempre está querendo falar com você e que, por mais que pareçam leis antiquadas e coisas que não valem mais, Deus é sempre o mesmo, hoje e sempre. Por mais que todas as circunstâncias mudem, por mais que os governantes, o povo, o reino, a nossa localização geográfica mude, Deus permanece sempre o mesmo. E Ele sempre vai querer falar conosco através da sua palavra. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações para saber quando tem vídeo novo. No mais, meus chuchus, por hoje é só. Um beijo e até a próxima!